irmãos. Shalom. Shalom. Amém? Que a shalom de Deus encha a sua vida, te abençoe nessa manhã. Bom estarmos aqui, né, irmãos? Eita glória, como é bom estarmos aqui. Graças a Deus estamos aqui. Tome o seu assento, né? E abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Aleluias, Deus é maravilhoso. Não, nosso vocabulário é muito pobre, né, irmãos? Nosso vocabulário é paupérrimo demais para a gente poder tentar expressar como Ele é maravilhoso, como Ele é maravilhoso. Aleluias, louvado seja o Senhor. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu vou dar aqui já o tema antes da nossa introdução e da nossa transição, mas o tema da nossa palavra é o ladrão da noite. E eu quero ler com você em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler os 11 primeiros versículos desta exposição que Paulo faz aos irmãos em Tessalônica. Então, se você já abriu a sua Bíblia, vai aparecer aí, você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, o texto também. Talvez a tradução vai estar um pouquinho diferente, porque eu vou ler com vocês aqui muitos textos bíblicos. Nós vamos passar pela palavra hoje em muitos textos bíblicos. Eu estava ali, irmãos, louvando ao Senhor, e me veio na mente o capítulo 8 de Neemias, do capítulo 8 de Neemias ao capítulo 10, quando o povo de Israel, finalmente eles voltaram da Babilônia, e eles chegaram em Jerusalém. Diz que eles começaram uma celebração a Deus às 8 da manhã, e foram até o meio-dia. 4 horas, porque há mais de 70 anos de cativeiro, já tinha cumprido 70 anos de cativeiro, agora eles estavam voltando para Jerusalém. Esdras e Zorobabel já tinham subido antes, depois Neemias subiu, mas há muito tempo eles não ouviam a leitura da lei. E diz que enquanto Esdras ia fazendo a leitura, só fazendo a leitura da palavra de Deus, o povo de Israel de pé chorava. Só quem passa por um cativeiro sabe o privilégio que é estar na presença de Deus. Só quem é tolhido da liberdade de adorar a Deus, seja por que motivo for, sabe como é um grande privilégio estar o povo de Deus reunido. Porque, meus amados, é muito lindo. E eles choraram, e diz que eles ficaram de pé, das 8 até o meio-dia. Ninguém se cansava, mas se alimentava da palavra de Deus. Eu falei assim, eu acho que hoje nós tínhamos que fazer um culto, era do dia inteiro, sabe? O dia inteiro celebrando a Deus. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Mas vamos ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, amém? Versículo 1, diz assim, eu quero que você preste bastante atenção na leitura desse texto, porque esse texto, irmãos, vai falar muito ao meu coração e ao seu coração nessa manhã. Eu espero poder esgotar todo o assunto nesse culto, ainda que a gente vai até meio-dia, né? Mas eu espero, se não der a gente continua depois, mas, irmãos, está queimando isso no meu coração, está ardendo no meu coração, essa palavra, sabe? E eu gosto muito quando isso fica queimando no meu coração. Isso é uma testificação no nosso espírito de que Deus quer falar.
de que Deus quer falar. Então, abra seus ouvidos, você que está em casa, para de fazer o que você está fazendo, que às vezes as pessoas que estão em casa, elas ficam fazendo as coisas, né, e ouvindo, e acaba que ela não preste atenção como deveria. Agora é a hora de você ouvir a palavra de Deus. Então diz assim: irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Eu gosto dessa expressão de Paulo, quando ele fala assim: vocês estão inteirados. Algumas traduções dizem: vocês já estão sabendo. Ele está dizendo: olha, vocês sabem perfeitamente, né? Vocês já estão inteirados dessas coisas. Vocês sabem com precisão. Tem uma tradução que usa a palavra precisão. Vocês já estão com precisão, sabendo de que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, a destruição lhe sobrevirá como dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aleluias! Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Aleluias. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu por nós, para que, quer atentos, quer dormindo, quer com Ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos, consolai-vos, edificai-vos uns aos outros, como de fato já estáis fazendo. Aleluias. Pai, muito obrigado, muito obrigado. Nós não somos das trevas, aleluias. Nós somos da luz, filhos da luz, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, todos nós, eu acredito que eu, você, todos nós, nos preocupamos com a segurança da nossa casa e da nossa família. Sim ou não? Não é verdade? Todos nós nos preocupamos em manter segura, guardada, protegida a nossa casa, a nossa família. E por que nós fazemos isso? Por que nós nos preocupamos com isso? Porque, infelizmente, nós podemos ser surpreendidos pelo ladrão da noite, pelo salteador. Mas o que nós fazemos? Como nós sabemos que o ladrão pode vir, e ele não marca a hora, ele marca a hora? Ele manda para você uma mensagem no WhatsApp. Olha, tal hora eu vou te fazer uma visita. Mas quem é que vai vir fazer uma visita? É o ladrão. Não, o ladrão vem de surpresa. Não é verdade, irmãos? E nós sabendo que ele vem de surpresa, nós sabendo que ele não marca o dia e nem a hora, nós então nos precavemos,
Nós então, preocupados com a nossa segurança e a segurança da nossa família, nós fazemos o quê? Nós, irmãos, jamais nos recolhemos aos nossos aposentos, quando você vai dormir, sem antes você averiguar se está tudo trancafiado. Colocamos trancas nas portas e nos portões. Levantamos muros altos. Colocamos equipamentos de segurança de última geração, alarmes, câmaras. E há aqueles que até pagam vigias noturnos. Tudo isso para se sentirem seguros, para não serem surpreendidos pelo ladrão da noite, para que ele possa colocar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir despreocupado. Ninguém vai dormir despreocupado se antes não procurar segurança para si e para os seus. E eu volto a repetir, nós fazemos isso porque podemos ser surpreendidos pelo ladrão da noite. Agora, irmãos, se nós sabemos disso no mundo físico, e nos precavemos, e ficamos vigilantes, e nos protegemos, e buscamos segurança para nós e para os nossos, por que quanto à vida espiritual somos tão negligentes? Porque quanto à vida espiritual nós somos imprudentes? A pergunta que se cabe aqui é: por que de igual modo, dia após dia, hora após hora, nós não vigiamos? Porque Jesus disse que o dia da sua vinda será como o ladrão da noite. Jesus não marcou o dia que ele vai vir. Jesus não agendou com a sua igreja, esteja perfumada, esteja adornada, esteja linda, esteja preparada, porque dia tal, na hora tal, as trombetas vão tocar e eu virei te buscar. Não. O que Jesus nos diz na sua palavra é que com respeito à sua segunda vinda, ela será como o ladrão da noite. Se nós estamos, como o apóstolo Paulo diz aqui aos Tessalonicenses, inteirados com precisão de que o dia do Senhor virá como ladrão, cabe a nós, igreja do Senhor, servos, filhos do Deus Altíssimo, agirmos com extrema vigilância, cautela e prudência. Como é que você está conduzindo a sua vida espiritual? Como você está vivendo diante de todo o quadro que está se desenhando diante de nós? O apóstolo Paulo diz: o dia do Senhor, vocês estão inteirados, virá como ladrão. Essa expressão, irmãos, dia do Senhor, preste atenção. Tem pessoas que leem isso na Bíblia e elas não entendem o que é o dia do Senhor. Eu não posso me aprofundar muito aqui, mas eu quero só dar um lampejo para você. O que significa essa expressão dia do Senhor? Essa expressão dia do Senhor, algumas Bíblias traz esse dia até em letra maiúscula. Está falando da parousia, está falando do dia da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Ele está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, essa expressão dia do Senhor, irmãos, é uma frase, é uma expressão veotestamentária. Ela é do Antigo Testamento, que os escritores do Novo Testamento a utilizaram. O que significa no Antigo Testamento o dia do Senhor? Significa uma intervenção divina na história, com salvação e julgamento. Guarda essas duas palavras. O dia do Senhor será dia de salvação e de juízo, de julgamento. Isaías, no capítulo 2, versículo 12,
livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 12, diz assim: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e os altivos, e contra todo o que se exalta, para que ele seja abatido. Lá em Joel capítulo 1, versículo 15, diz assim: ai do dia, olha o ai aí, ai do dia, que dia? Porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Irmãos, o dia do Senhor no Novo Testamento refere-se à segunda vinda de Jesus. Jesus está voltando. E você está pronto? Você está preparado? Você está vigilante? Ou você está vivendo a sua vida assim, de uma forma como quem dorme, como quem não tem discernimento, como quem não percebe? Paulo começa a sua fala no capítulo 5 dizendo: irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas. Será que você está percebendo que a vinda do Senhor está perto? Será que você está percebendo que Jesus está voltando? Tem uma pergunta que pode te ajudar se você está percebendo ou não. A pergunta é: no que você mais tem pensado? No céu ou na terra? Eu acho que você tem respostas para essa pergunta. No que você mais tem pensado? Nas coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, ou nas coisas desse mundo? O que é que mais tem te atraído? As coisas do céu ou as coisas deste mundo? O que é que tem tomado conta do seu coração? As coisas do céu ou as coisas deste mundo? Porque o próprio Senhor Jesus disse: aonde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. O ladrão da noite. A segunda vinda do Senhor será o ladrão da noite para muitos, infelizmente. A segunda vinda do Senhor será uma surpresa ruim, uma repentina destruição, uma assolação para muitos, e inclusive muitos crentes. Eu preciso repetir isso, para que você comece a despertar, a acordar. A segunda vinda do Senhor é o ladrão da noite. Foi o próprio Senhor que disse. A segunda vinda do Senhor é o ladrão da noite. Não está marcado, não está agendado. E infelizmente será uma surpresa ruim, será uma repentina destruição e assolação para muitos, inclusive crentes. Olha o que Pedro fala na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 10, ele fala desse jeito: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há serão queimadas. Irmãos, Joel profetizou: é o dia de horrendas coisas. A pergunta é: aonde você vai estar? No encontro com ele nos ares ou com os pés na terra, apavorado e desesperado? A pergunta é: aonde você vai estar? Na salvação, ao se encontrar com ele nos ares, ou em terra para um julgamento terrível e tenebroso? Pedro está dizendo que vai ser horrendo o dia em que o ladrão chegar. Se você observar comigo,
o versículo 8 de Tessalonicenses que nós lemos, se você está com a sua Bíblia aberta, o versículo 8 de Tessalonicenses, observa comigo o que Paulo descreve lá. Paulo descreve assim, preste atenção. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo ou revestindo, eu gosto mais dessa tradução, revestindo-se da armadura ou da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete o quê? A esperança da salvação. Irmãos, eu vejo a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica. Ao mesmo tempo que ele fala assim, olha, o ladrão vai vir. Eu e você sabemos que o ladrão vai chegar. Sim ou não? O dia do Senhor vai vir. Eu quero que você entenda que o ladrão da noite é o dia do Senhor, ou o dia da segunda vinda do Senhor. Mas Paulo, ele como que querendo mostrar para a igreja de Tessalônica que para nós vai ser diferente. Ou seja, para os crentes vai ser diferente. Para aqueles que estão em Cristo será diferente. Ele então descreve de uma forma tão linda, como nós lemos, dizendo assim, a partir do versículo, mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aleluia. Trevas é escuridão, é noite. Mas vocês são do dia. Vocês são da luz. E na luz, nada é surpresa. Na luz, tudo é patente, tudo é explícito, tudo é transparente, tudo é claro, tudo é nítido. Vocês são da luz. Se vocês são da luz e não das trevas, não precisem ficar assombrados, não precisem ficar atemorizados. Se vocês são da luz, esse dia não lhes pegará de surpresa. Você está compreendendo isso? Mas a pergunta é, você é da luz? Você é do dia? Então, meus irmãos, como nós podemos vigiar? Como nós podemos nos assegurar? Quais tipos de trancas, quais tipos de equipamentos de segurança nós podemos aplicar espiritualmente falando para que o ladrão não nos surpreenda? Para que o dia da vinda do Senhor não seja uma surpresa para nós. Então o apóstolo Paulo, ele começa a descrever aqui, no versículo 8 que nós lemos, a primeira coisa, nós somos do dia. Diga, eu sou do dia. Diga agora, eu sou da luz. Diga mais lindo ainda, diga, eu sou filho da luz. É tudo que o apóstolo Paulo usou aqui, no texto que nós lemos. A primeira coisa, irmãos, para que o ladrão da noite não nos pegue de surpresa, e esse dia não seja um dia horrendo e terrível para nós, nós não podemos aceitar outra coisa, nós não podemos viver em trevas. Paulo usa essa metáfora. Paulo diz que nós que somos do dia e não da noite, não seremos apanhados de surpresa na segunda vinda do Senhor. Agora, o que é ser do dia e não da noite? Ser do dia e não da noite, meu irmão, significa que nós andamos em comunhão com o Senhor, que é luz. Ser do dia, não ser da noite, significa que nós não andamos em trevas e nem nos tornamos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Eu poderia explicar para você aqui muita coisa, mas eu acho que Paulo explica com muita maestria, até porque é uma inspiração do Espírito Santo, e eu quero ler com você, eu quero que você abra a Bíblia em Efésios capítulo 5,
versículo 4 ao 12. Meu irmão, se você entender o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 da sua epístola, do versículo 4 ao 12, você vai entender se você é do dia ou se você é da noite. Se você é luz ou se você é trevas. Então preste bem atenção. Porque quem é trevas, ou quem anda em trevas, ou quem se deixa ser tomado pelas trevas, obscurecido pelas trevas, não enxerga nada, não percebe nada, não discerne nada. Uma pessoa, quando está cega na escuridão, ela pode ser guiada para o abismo. E Satanás, sorrateiramente, obscurece o entendimento de muitos crentes, obscurece o entendimento de muitos na igreja, para que ele possa conduzi-los ao abismo. Você está na escuridão, você está em trevas, você está se deixando levar pelo príncipe desse mundo. Porque quem é da luz, quem é do dia, sabe aonde deve andar, sabe aonde deve caminhar, sabe como deve proceder, sabe como dirigir a sua vida. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Senhor. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Versículo 4 ao 12, eu vou ler na versão transformadora. Nova versão transformadora, NVT. Tem a NVI, nova versão internacional. Tem várias versões na Bíblia. Mas eu quero ler com você, talvez vai estar um pouco diferente da sua aí, mas eu quero que você acompanhe. Mas eu vou ler aqui na NVT, nova versão transformadora. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo diz assim: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Ele está querendo dizer que a igreja, os que são da luz, não haja entre eles obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, que são coisas inconvenientes à igreja, aos que andam na luz, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês, aí ele vai explicar por que não deve haver isso. Olha para vocês verem, porque vocês podem estar certo disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino dos céus, ou seja, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. Irmãos, quantos na igreja estão se deixando ser enganados? Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Não participe com coisas das trevas. Não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Olha o que ele continua dizendo, eu até grifei. Porque outrora vocês eram trevas. Você pode dar glória a Deus aí? Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Meu Deus, irmãos. O que é ser do dia, irmãos? Ser do dia é andar na contramão desse mundo. Ser do dia é você ser totalmente diferente desse mundo. Ser do dia é pautar a sua vida no que a palavra diz para você fazer, não o que os seus professores de faculdade dizem, os filósofos e essas pessoas que estão aí, infelizmente, cauterizando a mente de muitas pessoas com relação à palavra de Deus. Ser do dia
É como diz o apóstolo Paulo aqui: aprendam a discernir aquilo que é agradável ao Senhor. Você está compreendendo? Ser do dia é viver como filhos da luz e não das trevas. Os que assim vivem, certamente que a segunda vinda de Jesus não será para eles uma repentina destruição, ou juízo ou condenação, mas o dia em que enxergaremos a nossa salvação. Ser do dia. Você quer ver uma coisa mais ainda linda? Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ainda na minha versão transformadora aqui, eu quero que você preste atenção, nós vamos ler do 5 ao 7. Irmãos, a pregação aqui é Bíblia. Não tem como eu te explicar o que é ser do dia, se não ler para você as Escrituras. Olha o que diz o versículo 5 ao versículo 7 da primeira epístola de João. Ele diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Vamos ver que mensagem é essa? João está dizendo: olha, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a cada um de vocês. Deus é o quê, irmãos? Vão repetir? Deus é luz. Nele não há treva alguma. Aleluia. Agora olha o que João continua dizendo. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, ou seja, não discernimos aquilo que agrada a Deus. Ou seja, compactuamos com as coisas desse mundo. Acariciamos o pecado em nossa vida. Se dissemos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora olha que coisa maravilhosa. Preste atenção. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque a segunda vinda do Senhor não será para nós uma repentina destruição, não será para nós um dia de assolação ou de juízo, porque os que estão na luz têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Os que estão na luz, os que andam na luz, têm a remissão dos seus pecados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem é de Cristo Jesus não anda em trevas, mas na luz. Então, meu irmão, para com esse negócio de fingir que serve a Deus, de fingir que é crente, de fingir que é luz. Porque quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Seja assim sim, não não. Porque o que passa disso é do maligno. Não adianta você esconder do homem, você não pode esconder daquele que pode te lançar no inferno ou te levar para o céu. Na luz, não tem como esconder. Na luz eu tenho que confessar os meus pecados. Na luz eu mostro os meus defeitos, minhas debilidades, me arrependo. E o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Na segunda vinda de Jesus, os que andam na luz, porque são da luz, estão purificados de seus pecados, portanto não serão condenados ou julgados e nem destruídos. Ouviremos: vinde bendito Pai. Aleluias. Já pensou nisso, irmãos? Você se encontrando com Ele nos ares. Maravilhoso, não é? Vale a pena ser da luz. Por isso, o versículo 4
do texto que nós lemos de Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo diz assim, tão despreocupado, tão seguro, mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Você pode dar glória a Deus? Então a primeira coisa, a primeira trava, a primeira tranca, que vai impedir o dia do Senhor ser como um ladrão da noite na nossa vida, é sermos da luz e vivermos como filhos da luz. Amém? A segunda coisa que o apóstolo fala aqui no versículo 8, e em todo o texto que nós lemos, ele repete isso, ele fala assim, sejamos sóbrios. Sóbrios. Sóbrio, o mesmo que ponderado, equilibrado, comedido, cauteloso. Uma pessoa sóbria é marcada por temperança, equilíbrio, moderação, contido nas emoções, sentimentos e caprichos. Opa! Tem muita gente que anda na luz, mas perde a sobriedade. Tem muita gente que anda na luz. O dispositivo de segurança para que o ladrão da noite não chegue de surpresa na minha vida e na sua vida, para que o dia do Senhor não seja um horrendo dia na minha vida e na sua vida, exige de nós sobriedade. Eu vou repetir, uma pessoa sóbria é uma pessoa marcada, há uma marca indelével na vida dela, ela é marcada por temperança, por equilíbrio, ela é uma pessoa contida nas suas emoções e sentimentos. Quando nós perdemos a sobriedade e nos deixamos levar por nossos caprichos e vontades, emoções e sentimentos, irmãos, estas coisas nos embriagam, essas coisas nos faz cambalear, essas coisas nos faz cair em desgraça. Você sabe o que é a palavra desgraça? Crê em Deus Pai, pastor. Fala o nome da pelada, não. Não tem um negócio assim, irmãos? Irmãos, a palavra desgraça ou desgraçado é uma pessoa destituída da graça. É terrível mesmo. É uma pessoa destituída do favor de Deus. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Preste atenção. Quando eu perco a sobriedade, quando eu me deixo ser dominado por meus caprichos, por meus desejos, por minhas vontades, por meus sentimentos, quando eu me embriago dessas coisas, eu perco a sobriedade. Essas coisas me fazem cambalear, essas coisas se tornam peso na minha vida, me levam a cair em desgraça, ou cair da graça. Eu espero que você esteja entendendo. Nos embaraçamos, e essas coisas impedem que nós caminhemos com firmeza. Pesos. Ah, eu quero isso. Deus, eu tenho que fazer a minha vontade. Deus, se o Senhor não fizer a minha vontade, eu não quero também te servir. Deus, o meu desejo é esse. Como que se Deus fosse o gênio da lâmpada, que estivesse dizendo, sim, meu amo, sim, meu amo. Qual é o seu próximo desejo? Qual é o seu próximo desejo? Tem pessoas que querem andar na luz, querem relacionar com Deus, mas para que Deus seja o servo dele, e não ele o servo de Deus. Para que Deus faça a vontade dele, e não ele a vontade de Deus. E ele se embriaga dos seus sentimentos, ele se embriaga dos seus caprichos, ele se enche da sua vontade, e ele vai fazer o quê? Ele vai perder a sobriedade. Vai brigar com Deus. Vai se irritar com Deus, porque ele está embriagado de seus próprios desejos, sentimentos e vontades.
E aí, meu irmão, ele começa a cambalear na fé. Uma pessoa ébria, ela deixa de ser sóbrio para ser uma pessoa tonta, embriagada, ébria, ela fica cambaleando na fé. Ah, Deus não me ama nada. Ah, se Deus me amasse, Ele me daria isso. Ah, se Deus me amasse, Ele não permitiu passar por isso. Ah, mas se Deus fosse verdadeiro mesmo, Ele tinha suprido isso, Ele não tinha permitido aquilo. Então a pessoa está embriagada dos seus próprios caprichos, desejos, sentimentos e emoções. E o diabo vai dando ela esse cálice para ela beber. O diabo vai dando a ela esse cálice e ela vai bebendo. Cadê o seu Deus? Onde estava o seu Deus quando aconteceu isso? Que Deus é esse que você serve e que permitiu isso? E tal, e etc. E ela vai se embriagando dessas coisas. E ela vai perdendo a sobriedade. Nos embaraçamos e essas coisas nos impedem de caminharmos firmemente. Ficamos cambaleando com estes pesos. E por fim passamos a ter uma vida oscilante. Que é uma pessoa, o contrário de sobriedade, de ser sóbrio, é ser ébrio, é ser tonto, é ser uma pessoa bêbada, embriagada. Tem gente que está bêbada de ódio. Tem gente que está embriagado de pornografia. Tem gente que está embriagado de impurezas. Tem gente que está embriagado de ira. Tem gente que está embriagado de mágoa. Tem gente que está embriagado de tantas coisas que faz com que ela perca o equilíbrio, a sobriedade. E ela se torna uma pessoa oscilante. Onda do mar. Um dia ela está na bênção. Outro dia ela está no poço, no vale. Um dia ela está lá no céu. Oh, Deus é bom. Outro dia, Deus é ruim. Um dia ela está cheia do Espírito Santo, o outro dia ela está numa carnalidade terrível. Ela se torna o quê? Uma pessoa cambaleante. Ela se torna uma pessoa, irmãos, que ela está embriagada. Oscila. Ora de pé, ora caído. Ora obedece a Deus, ora desobedece a Deus. Ora ela agrada a Deus, ora ela desagrada a Deus. Ora ela está ali, ora ela cai, levanta, mas aí, um momento em que cai, o dia chega, o ladrão da noite. Então o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, que nós precisamos de quê? De sermos sóbrios. Pode ser que nessa oscilação, Jesus volte. Se nessa oscilação Jesus voltar e você estiver aqui, em cima, opa, está na bênção, aleluia! Mas e se o ladrão da noite chegar, o dia do Senhor chegar, e você estiver no vale, no pecado, nos seus prazeres, nos seus desejos? Pode ser que na vinda de Jesus, nessa oscilação, você se ache caído. Ou seja, fora da graça, fora da obediência. Então o dia do Senhor te apanhará ou nos apanhará de surpresa. E será para nós uma o quê? Repentina destruição. O profeta Ezequiel, Deus levanta o profeta Ezequiel e diz assim, olha, se o justo viver justamente, mas no final, ele abandonar a justiça e praticar a injustiça, ele será condenado. Se o injusto que viveu tempo todo na injustiça, no final, ele abandonar a injustiça e se tornar justo, ele será salvo. Está lá no profeta Ezequiel. Ou seja, meu irmão, não dá para oscilar. Seja sóbrio, seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa moderada, seja uma pessoa firme, não oscile, não vacile, porque o diabo, vosso adversário, está procurando os ébrios para devorar. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, repita comigo, corramos. De novo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo diz que para eu e você correr, nós temos que nos desprender, nós temos que nos desembaraçar de todo o peso.
Você já viu um bêbado correndo? Imagina uma maratona de bêbados, de ébrios. Hein, irmãos? E você gritando, a linha de chegada é para lá, você está para o lado errado. O que Paulo está querendo dizer, meu irmão, o que a palavra de Deus está querendo dizer para mim e para você, nós temos um alvo, o alvo é Cristo. E para que esse alvo seja alcançado, se faz necessário sobriedade, equilíbrio, firmeza. Como é que você vai correr estando ébrio? Cheio de pesos, de embaraços? Jesus está voltando, meu irmão. E você precisa de fazer o que o apóstolo diz aqui, desembaraçando-se de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente te assedia, para que você possa correr perseverantemente a carreira que te está proposta. Há uma coroa da vida te esperando. Há uma coroa da vida te esperando. Há uma coroa da vida te esperando. O dia do Senhor não será horrendo para nós, será dia de alegria, de júbilo, de glórias, aleluias. Quando nós ouvirmos as trombetas soarem. Mas eu preciso de estar sóbrio. 1 Pedro 4,7 diz assim, olha, Pedro exorta a sermos sóbrios. Pedro, o apóstolo, preocupa-se que nós possamos perder a sobriedade e assim não perseverarmos. E uma vez, irmãos, sem sobriedade, sem equilíbrio, dominados, embriagados pelas nossas paixões e concupiscências, nós nos tornamos presa fácil do inimigo. Você que gosta de assistir Animal Planet, Discovery, né? Você vê lá que os leões, eles olham para aquele rebanho enorme de búfalos ou de gnus, e eles procuram quem? Os que estão cambaleando, os que estão fracos, os que estão doentes. Eles não vão atrás dos fortes, eles vão atrás dos fracos, dos que cambaleiam, dos que não têm equilíbrio, dos que ficam oscilando. Então, olha o que Pedro fala, preocupado com isso, versículo 7 do capítulo 4. E já está próximo o fim de todas as coisas. Meu Deus, se quando Pedro escreveu já estava próximo, imagina agora. E já está próximo o fim de todas as coisas. Ou seja, o ladrão da noite está chegando. O dia do Senhor está chegando, irmãos. Você está compreendendo? E aí, Pedro fala, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Lá no versículo 8, capítulo 5, da sua primeira epístola, Pedro continua dizendo, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você não quer ser pego de surpresa pelo ladrão da noite, você precisa ser uma pessoa sóbria. Diga amém. Diga amém. Sobriedade, equilíbrio na sua vida, meu irmão. Para de ser esse crente onda do mar. Para de ser esse crente, um dia você está na bênção, uma semana você está cheio do Espírito Santo, outra semana você está numa carnalidade terrível. Para de ser esse crente que um dia você está na igreja, outro dia você está no mundo. Para de ser esse crente que se embriaga com as suas paixões, seus sentimentos, suas vontades, seus caprichos, briga com Deus, briga com seus líderes, briga com todo mundo, porque a sua vontade não foi feita. Seja uma pessoa sóbria, seja uma pessoa moderada, seja uma pessoa equilibrada, porque isso te trará segurança para o dia do Senhor. Terceira coisa que o apóstolo Paulo fala, terceiro dispositivo de segurança para que o ladrão da noite não nos pegue de surpresa. Ele fala ainda no versículo 8 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, revestindo-nos da couraça da fé e amor. Porque algumas traduções está
traz vestindo-se. Eu fiz questão de dar uma olhada no grego, e o verbo que ele usa, a palavra que ele usa aqui, irmãos, realmente é revestir-se. Revestir-se é vestir novamente, é vestir sobre. Então preste atenção, que eu fui dar uma olhada no nosso dicionário da língua portuguesa sobre essa palavra revestir. E dando uma olhada, lá você vai encontrar vários significados da palavra revestir. E quando eu fiz uma comparação com o grego que o apóstolo Paulo usa aqui, eu descobri algo muito interessante, simples, mas interessante. Preste atenção. Esse revestir-se aqui que Paulo usa é chamado de pronominal por metáfora. Preste atenção. Esse revestir-se, Paulo está usando um pronominal por metáfora. O que significa isso? Vou te dar um exemplo que você já vai matar a charada. Alguém vira para você e fala assim: olha, você deve se revestir de calma para que você resolva essa situação. O que ele está usando nessa palavra revestir? Ele está usando uma metáfora pronominal. Ou seja, não vá resolver essa situação antes de você se revestir de calma. Antes de você acalmar o seu coração, antes de você se tornar uma pessoa mais calma, equilibrada. Porque se você for nesse ímpeto que você está, você não vai resolver, você vai criar mais problema. Então, esse texto que Paulo está usando, dizendo que para que eu e você não sejamos pegos de surpresa pelo ladrão da noite, nós precisamos de nos revestir de quê? Da couraça da fé e do amor. Ou seja, vocês vão enfrentar, Paulo está dizendo aqui, olha, vocês vão enfrentar um inimigo muito terrível. Vocês vão enfrentar alguém que quer arrancar vocês do céu e levar vocês para o inferno. Vocês vão enfrentar uma batalha, e para que vocês vençam essa batalha, para que vocês triunfem essa batalha, você precisa se revestir de fé e de amor. Irmãos, tem muito crente que é crente de fé, o cara é crente de fé. Mas lhe falta amor. Eu creio na palavra, eu creio em Jesus, eu creio em milagre, eu creio no poder de Deus, mas na hora que ele precisa perdoar o irmão, lhe falta amor. Vai para o inferno. Na hora que ele precisa ser obediente a Deus, nas suas contribuições, lhe falta amor pela obra de Deus. Você está compreendendo? O inimigo tem um propósito: esvaziar o céu. O inimigo tem um propósito: destruir os filhos de Deus. Fazer com que os filhos de Deus andem distantes de Deus, nas trevas e não na luz. Desobedeçam a Deus e provoquem a ira de Deus. Então o que você precisa fazer? Se revestir de fé e de amor. O que Paulo pretende nos dizer é que nós precisamos nos armar. Então, se você pegar lá o significado desse pronominal por metáfora, ou seja, ele está dizendo, revista-se. O sentido, então, o significado, então, desse revestir-se é o mesmo que armar-se, é o mesmo que munir-se, é o mesmo que você buscar um escudo. Eu vou me armar. Você vai enfrentar isso aí sem fé e sem amor? Vou na cara e na coragem. Vai não, meu irmão. Espera aí, você vai enfrentar isso aí sem uma fé firme, uma fé que não vai vacilar? Não, você precisa se munir, você precisa se revestir, você precisa se armar de fé e amor
para que o dia da vinda do Senhor não seja para você, nem para nós, uma surpresa que traga repentina destruição. O príncipe deste mundo quer e pretende nos enganar, sim ou não? O príncipe deste mundo quer nos ludibriar, com o fim de nos afastar da verdade que liberta. No que você vai acreditar? No que você vai exercer fé? Em quem você vai pôr sua fé? Na verdade do que a palavra diz ou do que o inimigo, o mundo diz? Você está entendendo? Deus nunca se preocupou de provar a sua existência, até porque Deus não existe. Deus nunca preocupou de provar a sua existência, Ele não existe. Tudo que existe, irmãos, teve um início e vai ter um fim. Deus não existe, Deus é. Moisés gagueja, pergunta para ele, mas eu vou lá e vou falar para Faraó, eu estou indo no nome de quem? O eu sou o que sou, aleluias, te enviou. Ele é, Deus é. Deus nunca preocupou de provar a sua existência, porque Ele é. Ou você acredite, ou não, Ele é. Aleluias. Então no que nós vamos crer? No que você vai acreditar? Paulo está dizendo que nós que estamos revestidos, armados, munidos de fé e de amor, nós vamos vencer esse mundo, irmãos. Nós vamos vencer as mentiras que querem nos afastar da verdade, que querem nos contaminar com o ódio desse mundo, com os sofismas e as mentiras deste mundo. E para não nos desviarmos da verdade, se faz necessário que você ande em fé e em amor. De fé em fé, de glória em glória. Nada pode abalar a sua fé. Essa perda não pode abalar a sua fé. Essa dor não pode abalar a sua fé. Essa tribulação não pode abalar a sua fé. Porque você sabe que o seu Redentor vive e se levantará em seu favor. Por mais que o diabo brade, por mais que as pessoas zombem, por mais que o mundo grite, eu estou munido de uma fé que nada me fará desacreditar. Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Você ainda está acreditando nesse Deus? Depois de tanta desgraça que sobreveio à sua vida, mulher, você é louca! Você está louca! Recebi o bem de Deus, não saberia também receber o mal? Só quem tem fé em Deus, irmãos, para dizer uma coisa dessa. Dei graças a Deus quando meus filhos nasceram. Dou graças a Deus quando sepulto meus filhos. Dei graças a Deus quando Ele abriu essa porta de emprego. Dou graças a Deus o dia que Ele fechou a porta. Dou graças a Deus porque tenho pão sobre a minha mesa. Dou graças a Deus porque hoje não tenho pão sobre a minha mesa. Recebi eu o bem de Deus, não saberia receber o mal? E o diabo range os dentes e fala, como derrubar esse homem, se ele está armado de fé até os dentes? Você pode dar um glória a Deus? Eita glória, irmãos. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus, porque ele é o Deus da minha salvação. Meu Deus, é muito forte para mim isso, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Ah, mas o que ele fez com você é imperdoável. Ah, mas o que ele fez com você, você vai perdoar. A palavra diz, Satanás, que eu tinha uma dívida impagável. E quando eu caí de joelhos diante do Rei dos Reis, ele disse, perdoados são os teus pecados.
que ele fez comigo é muito menor do que o que eu fiz com Deus. E Deus me perdoou. E ele disse, assim como o Pai vos tem perdoado, perdoai aqueles que vos têm ofendido. Eu estou revestido de amor. Porque eu sou da luz e não das trevas. Você está compreendendo, meu irmão? O ladrão não tem como entrar aí. O ladrão não tem como entrar aí, meu irmão. Há uma tranca forte. Há uma palavra que é espada que fere ele. Há uma palavra que é espada de dois gumes. Armados, munidos de fé e amor, venceremos o adversário. Nos manteremos de pé até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu estou armado, eu estou munido, eu estou revestido de fé. Hebreus 11, 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Como que esses heróis da fé venceram? Pela fé. Paulo está dizendo que para o ladrão da noite, o dia do Senhor não nos pegar de surpresa, nós precisamos nos revestir da couraça da fé e do amor. Segundo 1 Pedro 5,9, resisti-lhe firmes na fé. Como que você vai resistir o diabo? Como que você vai resistir os falsos profetas? Como você vai resistir o anticristo? Como você vai resistir as tribulações? Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não tem jeito, meu irmão, de você permanecer de pé se não for pela fé. Embraçando o escudo da fé, para apagar os dardos inflamáveis do mentiroso, do maligno. Eu quero ler com você Efésios 3,17, na versão transformadora. Nova versão transformadora. Paulo escreve e ele nos mostra como a fé e o amor nos mantêm firmes para a vinda do Senhor. Olha que texto poderoso, irmãos. Eu confesso que quando eu li esse texto ontem, eu fiquei olhando para esse texto, falei, meu Deus, abre o meu entendimento, abre o entendimento da igreja. Irmãos, olha que coisa tremenda, Efésios 3,17. Paulo diz assim na nova versão transformadora, então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. À medida que você for confiando nele, ele vai adentrando o seu coração. À medida que você vai confiando em alguém, esse alguém vai se tornando mais próximo seu. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? À medida que você vai confiando em alguém, você vai se entregando a esse alguém. Sim ou não, irmãos? Cristo habitará em seu coração, à medida que você for confiando nele. Fé. E ele continua dizendo aqui, suas raízes, o que vai acontecer? Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Ah, Jesus. Suas raízes se aprofundarão. Claro, quem é amor, irmãos? Deus. O Cristo.
E quanto mais esse amor habita em seu coração, mais as suas raízes se aprofundam nele. E mais forte você fica contra os embates da vida, as mentiras do diabo, os levantes de Satanás. Mais forte você fica, e isso te manterá forte. Agora, na fala do apóstolo João, é fantástico. 1 João capítulo 4, versículos 16 e 17. Na fala do apóstolo João fica mais claro ainda o quanto fé e amor nos manterá firmes até a vinda de Cristo. Meu irmão, se tem uma coisa que vai te manter firme até a vinda de Cristo, é fé e amor. Olha que texto maravilhoso. 1 João 4, 16 e 17, também na versão transformadora. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Se você sabe o quanto Deus ama você, mais você confia nesse amor. Por que o diabo quer que você perca a fé no amor de Deus por você? Por que o diabo fala assim, olha, Deus não te ama não. Olha o que aconteceu na sua vida. Olha a perda que você teve. Olha a tribulação que você está enfrentando. Olha como é que Deus te ama. Por que o diabo quer que você perca a confiança no amor de Deus por você? Olha o que João está dizendo. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Irmãos, você sabe, a história diz, é fato verídico, é fato. Desceram João num caldeirão de óleo quente. Alguém já queimou num óleo quente, irmãos? Dá bolha na hora, não é? Imagina João amarradinho, com as mãos para trás assim, subindo uma rampa, porque era um caldeirão enorme de óleo quente. Passaram uma corda debaixo dos seus braços, levantaram ele por aquela corda, e ele ficou suspenso sobre aquele caldeirão de óleo quente. E perguntaram para ele, vai negar esse Jesus ou não? Ele diz, não. E eles desceram João no óleo quente. E quando desceram João no óleo quente, irmãos, e tiraram João de lá, o homem veio mais ungido ainda. Veio mais ungido ainda. Mais unção. Cheio de amor. Cheio de amor. Aquele João que quando Jesus ia passar para ir a Jerusalém por Samaria, os samaritanos não deixaram, impediram Jesus. Jesus então tranquilamente agradeceu a eles, virou as costas e falou, não, eu ando mais, eu dou a volta, me será mais fadigante, mais tempo, mas tudo bem, vocês não querem que eu passe aí. E João virou para Jesus e falou assim, Senhor, acho que ele se lembrou daquele episódio de Elias, quando desceu o fogo do céu e queimava o exército de 50 homens. Senhor, queres que peçamos que desça fogo do céu e consuma eles? O João, que estava cheio de raiva e de ódio, querendo que fogo descesse do céu e consumisse Samaria. E Jesus deu nele uma cutucada assim e falou assim, opa João, peraí, de que espírito vós sois? É esse João, que agora é o discípulo do amor, e que venceu até a morte. Porque lá em Cantares diz que o amor é mais forte do que a morte. Cantares capítulo 8. Esse João escreve, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos, eu fiz questão de grifar, e confiamos em seu amor. Meu irmão, não perca a fé no amor de Deus por você. Ah, mas ele me tirou isso. Ah, mas ele não curou. Ah, mas ele não libertou. Ah, mas ele permitiu meu filho. Ah, mas ele, meu irmão, não perca a confiança no amor de Deus por você. Ele não tem que provar mais nada. Ele entregou o seu filho por você.
Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Se Deus permanece em você, a luz permaneceu em você. Não há trevas, meu irmão. E o dia do Senhor será o dia da sua salvação. Você vai ver isso ainda aqui. E aí ele continua dizendo, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Você não consegue amar quem te persegue, você não consegue amar quem te fere, você não consegue amar, meu irmão, então você está longe de Deus. E se você está longe de Deus, o dia que Ele voltar, esse dia ali será terrível. Eu estou entendendo o que João está dizendo, o que a palavra está dizendo, filhos. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Que amor perfeito é esse? É o amor ágape, é o amor que é incondicional, é o amor que não espera nada em troca. Mas ele te persegue, ele te fere, ele te maldiz. Eu o amo em Cristo Jesus. Quanto mais permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Que texto poderoso, irmãos. Assim, nós teremos confiança no dia do julgamento. Que julgamento? O dia do julgamento. O dia do Senhor, que virá como um ladrão de noite. Ah, é? Aleluia! Maranata! Eu estou aguardando esse dia. Eu estou confiante. Por que você está confiante? Porque eu permaneço nele e ele em mim. E eu vivo aqui como ele viveu. Meu Deus, isso é palavra de Deus, irmãos. Mas se você vive odiando, se você vive com raiva, se você vive sem perdoar, você está longe de Deus. Você está em trevas. Você não é do dia e nem é da luz. Marque esse texto para você ler em casa, 1 João 4, 16 e 17. Quanto mais confiamos em Cristo, mais aprendemos a amá-lo e mais enraizados nele ficamos. Jesus, o Senhor está mandando eu amar quem me maldiz? Quem me odeia? Quem me persegue? Sim. Ah, não, Jesus, espera aí. Mas quando você confia nele, você fala como Pedro, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu não queria fazer, Senhor. Mas eu vou fazer, Senhor, porque eu confio em Ti, porque eu sei que o Senhor é a verdade, porque eu sei que todos que confiam no Senhor são bem-aventurados. Então eu vou amá-lo, quando eu queria odiá-lo e vingar. Quanto mais confiamos em Cristo, mais aprendemos a amar a Cristo, e mais enraizado nele ficamos. Você pode, porque você morre e Cristo vive em você. Você pode, porque você desaparece e Ele cresce em você. Você pode, porque não mais você vive, Cristo vive em você. Ou seja, mais firme nele, em suas palavras e em seus propósitos. Assim nós temos, irmãos, confiança para o dia do julgamento. Última coisa aqui para nós fecharmos. Última trava de segurança para que o dia do Senhor não te apanhe como um ladrão da noite. Paulo então fecha dizendo, tomando como capacete a esperança da salvação. Aleluias. Manter a esperança, sabe o que é? Ninguém que não confia, não consegue esperar. Pastor Elias, eu vou lá na sua casa,
dia tal, hora tal. Pastor Elias, estou te esperando lá, pastor Marcos. Vai ser uma alegria te receber com aquele pastelzinho frito. Mas eu já dei tantos bolos no pastor Elias. Eu já marquei tantas vezes com o pastor Elias e furei. O pastor Elias já não confia mais em mim. Aí lá dentro dele, o pastor Elias, vai nada. Vai nada. Quem não confia, não espera. Aí a pastora Helenita fala assim, e então, Elias, meu bem, meu amor, meu cheiroso, né? Não sei como é que ela te chama. Então, pastor Marcos, vem nada, senhor. Todas as outras vezes falou a mesma coisa. Você acha que ele não precisa esperar ele? Não, esperar nada. Vai vir, não. Por que o diabo quer que você perca a confiança? Porque uma vez que você não está armado da confiança, você não vai saber esperar. Irmãos, esse último tópico aqui, por favor, se você não prestou atenção até agora, preste atenção. Abra seus ouvidos espirituais. Terrível coisa é um crente desesperançoso. Terrível coisa é uma pessoa desesperançosa. Porque uma pessoa sem esperança é uma pessoa desesperada. Ouça bem. Paulo está dizendo, toma como capacete a esperança da salvação. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Entre tantas promessas que o Senhor nos fez, essa é a mais esperada e desejada. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Existem crentes hoje que duvidam da vinda de Jesus, irmãos. Tem crente que já está dizendo assim, não, ele está tardando demais. Que isso, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele disse, olha, já está vindo, já passou mais de 2000 anos isso. Vai mais nada. Ouça, meu irmão, não perca a esperança. Jesus está vindo. A vinda do Senhor está mais próxima do que você possa imaginar. O diabo quer que você dê de ombros. Em nada. Espero mais nada. Sabe que eu estou quase acreditando no que os ateus falam, que isso aqui tudo a vida é isso aqui mesmo e pronto. Sabe? Perdeu a esperança. E por que ele perdeu a esperança? Porque ele já perdeu a fé. Porque o que alimenta a sua esperança é a fé. Paulo está preocupado, coloca o capacete da esperança, mas que esperança é essa? A esperança da salvação. Quantos aqui são salvos? Levanta a mão. Você aí na sua casa, manifesta. Você é salvo, dá um glória a Deus. Mas a sua salvação ainda vai se manifestar. Então preste atenção. Das promessas, das milhares de promessas, centenas de promessas na Bíblia para nós. João 14, 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quero te lembrar que o que disse isso não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Meu Deus, olha Jesus justificando, irmãos, como que se ele precisasse. Aqui eu não estou mentindo para vocês, não. Se não fosse isso a verdade, eu teria dito para vocês. O que eu estou dizendo para vocês é que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Quero te lembrar que Jesus disse essas palavras quando ele falou para os seus discípulos, para a sua igreja, o seguinte: eu vou voltar para a casa do Pai. E eles ficaram tristes, eles ficaram abatidos, o coração deles se conturbaram. Preste atenção, igreja. Jesus fala assim, sabe para que eu vou? Eu vou
preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. Meu Deus, isso é forte demais, irmão. Eu vou receber vocês com muita pompa. Eu vou receber vocês com os anjos tocando aos alaridos. Eu vou receber a minha igreja, a minha noiva, porque eu já preparei a sua morada. Meu Deus, é muito lindo, irmãos. Sabe por que eu preciso ir? Porque eu vou preparar lugar para vocês. Quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, aonde eu estiver. Glória a Deus. Irmãos, é muito forte. Não perca essa esperança, meu irmão. Se você perder a esperança da salvação, você perdeu tudo. Não deixe que as lutas, não deixe que as tribulações, não deixe que as perdas, não deixe que as dores, não deixe que as perseguições, não deixe que as angústias roube a esperança da sua salvação. Sim, Jesus virá nos buscar. Jesus virá nos buscar. E será grande o dia do Senhor. Não será dia de juízo para a sua igreja. Não será dia de condenação. Será dia de salvação. Lembra que eu disse para vocês, a expressão o dia do Senhor significa dia de juízo e de salvação. Juízo para aqueles que não são da luz, não são do dia, não são sóbrios, não andam em fé, em amor, mas salvação para todos aqueles que são da luz, que são filhos da luz, que são crentes, que amam e que esperam a salvação do Senhor. Eita glória! Ele virá nos buscar. Mantém firme a esperança da salvação, meu irmão. Ah, pastor, mas é luta demais. Pastor, é muita angústia, é muita frustração, é muito problema. Meu irmão, não perca a esperança. Há um lugar sendo preparado e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Mas aí, irmãos, o radical da palavra esperança é esperar. O radical da palavra esperança é esperar. E o diabo fala assim, olha, é nesse momento de espera que temos que roubar a esperança do coração dele, do coração dela. E esperar, irmãos, olhe para mim, estou terminando. Você está sendo abençoado? E esperar, irmão, cobra uma exigência de mim e de você. Diga assim, esperar me obriga a preparar. Diga, esperar me obriga a preparar. Ao contrário, se o pastor Elias não perder a esperança na promessa que eu fiz de ir à casa dele, o que ele vai fazer? Preparar. Nós fomos lá, né? Chegamos lá, irmãos, já tinha pastel frito. Foi uma benção. Ganhei presente. Acho que eu estou querendo voltar de novo. Ele estava preparado com tudo, irmãos. Ele, pastor Helenita. Diga, esperar me obriga a preparar. Sabe por que você, meu irmão, está despreparado? Porque você perdeu a esperança de que ele vai voltar. Sabe por que você não está preparando dia após dia, hora após hora, minuto após minuto? Porque você está dando de ombros quanto a ele voltar. Ele virá, meu irmão. E se ele virá, prepara-te.
Quando esperamos alguém, nos preparamos para que a sua chegada não nos pegue de surpresa. Mas, infelizmente, muitos crentes, desesperançosos quanto à vinda do Senhor, julgando que o mesmo está tardando, estão abrindo mão da esperança da salvação e se comportando, irmãos, de forma como caídos. Meu Deus. Ou seja, age como uma pessoa sem discernimento, ignorante e estúpida. Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, mas 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como é que está a reserva do óleo aí, irmão? Como o noivo demorou a chegar, diga comigo assim, demorou. Diga, o noivo demorou. Ele não marcou a hora com você, nem o dia, como é que você está dizendo que ele demorou? Só demora quando eu marco com você hora e dia. Sim ou não? O noivo demorou a chegar. Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Pastor, você não termina esse sermão, já estou até sonolento. Todos adormeceram. Prudentes e insensatos. Mas, à meia-noite, foram acordadas pelo grito. Vejam, o noivo está chegando. Saíam correndo para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram, prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras, por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete. As 5 que estavam o quê? Preparadas. Entraram com ele no banquete de casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram ao lado de fora chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabe o dia nem a hora da volta. Quem colocou o capacete da esperança da salvação, se prepara dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Você está preparado, meu irmão? Todo aquele que espera a sua salvação se prepara para ela. Paulo esclarece aos Tessalonicenses o porquê eles precisam tomar o capacete e a esperança da salvação. Você quer ler de novo comigo? Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Por que eu e você temos que estar preparados? Porque olha que notícia linda, irmãos. Olha que notícia maravilhosa. Ou seja, o problema nunca será com Deus, sempre será comigo e com você. O versículo 9 e 10 do capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Pega aqui uma coisa, pega uma chave aqui. Pastor, o que é estar preparado? Viva em união com Ele. Quer você durma, quer você vigie. Viva em união com Ele. Porque você não foi predestinado para a ira, mas para a salvação. O que é estar preparado?
É ser um religioso? É ter o nome lá no hall de membro da igreja? É isso? Não, é estar em união com Cristo. Nós mantemos sempre preparados se nós mantivermos unidos com Cristo, se nos mantivermos ligados ao Cristo, por meio da fé e da obediência, rejeitando todas as demais coisas, com o fim de alcançarmos nele e através dele a vida eterna. Termino lendo com vocês Pedro, na sua primeira epístola, versículo 1, 3 ao 9. Por favor, irmãos, preste atenção em coisa maravilhosa. Todo louvor seja a Deus. Pedro falando, Pedro escrevendo. Algumas traduções bendito seja o nosso Deus. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, dá glória a Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Oh, meu Deus! Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada, quando? Nos últimos tempos, no dia do Senhor. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Essas provações mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que um simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra. Em que dia? No dia que Jesus Cristo for revelado. Ou seja, no dia do Senhor. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijem com a alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo dessa fé. Qual que é o alvo? A sua salvação. Os esperançosos enfrentam tribulações. Os esperançosos passam por provações. Os esperançosos suportam perseguições, mas não abrem mão da sua fé. Continuam crendo e se alegrando em Cristo, mesmo que não o tenham visto. Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Mesmo que não tenham visto, se alegram nele, porque sabem que nele, pela sua ressurreição, alcançarão o prêmio da fé. Qual é o prêmio da fé? A salvação. Fica de pé no seu lugar. O ladrão da noite. O ladrão da noite. Preste atenção. Ele virá. O dia do Senhor vai chegar, meu irmão. Minha oração é que esse dia não seja um dia horrendo e terrível para você, mas um dia de salvação e de júbilo. Quero concluir dizendo: a segurança necessária para que o dia do Senhor não nos surpreenda como ladrão é sermos do dia e não da noite. Sermos sóbrios e não oscilantes, mas deixando os embaraços que nos faz cambalear, nos mantenhamos estáveis, equilibrados e moderados. A segurança necessária é você se munir, se armar, se revestir
da couraça da fé e do amor, e manifestar, por meio do capacete da esperança, que você é uma pessoa esperançosa e que você aguarda essa tão grande salvação. Não abra mão da sua esperança, porque você vai alcançar, porque Deus não mente, Ele é fiel. Talvez você esteja desviado do Evangelho. Talvez você esteja vivendo uma vida de qualquer maneira no Evangelho. Talvez a sua cabeça só esteja nas coisas desse mundo e você se esqueceu do céu. Eu quero dizer para você, arrependa-te, volta-te para o Senhor, porque o Senhor está voltando para buscar os seus. E que eu e você ouçamos da voz dEle, da boca dEle: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Que o dia do Senhor não seja como um ladrão que te pegue de surpresa e te traga juízo e destruição e condenação, mas que o dia do Senhor seja dia de júbilo e o dia da sua tão grande salvação, que você tanto espera e crê e confia. Que o dia do Senhor, que está próximo, que está vindo, seja dia de salvação para você. E é possível, se você vive em Cristo, se você é filho da luz, se você é filho de Deus, se você crê em Jesus, sabe, você vai ver nesse dia quão glorioso é o nosso Senhor. Cristo vem nos buscar. Amém? Cristo vem nos buscar, irmãos. Cristo vem nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vem. É o dia do Senhor. E nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá ranger de dentes. Ah, meu irmão, vai ser maravilhoso. Olhos nenhum viram, mente nenhuma jamais pôde imaginar, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para os que o amam. Ele vem nos buscar. Pai, nos ajude. Oh Espírito Santo, que esta palavra fale ao meu coração, não só hoje, não só nesse momento, que ela ecoe todos os dias da minha vida em meu espírito, no espírito da igreja, nos ouvidos da igreja, nos ouvidos espirituais da igreja. Deus, em nome de Jesus, acorda os que dormem, Senhor, desperta os que estão sonolentos, oh Deus, os que estão desesperançosos, os que estão embaraçados, perderam a sobriedade, se embaraçaram pelos pesos dessa vida, pelas paixões dessa vida, meu Deus, os que estão em trevas, oh Senhor, os que estão na escuridão da noite, em trevas, enganados pelo diabo, oh, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida voltada para as coisas desse mundo, para as suas concupiscências e paixões, meu Deus, desperta-nos, meu Deus, tira as escamas dos nossos olhos, converta o nosso coração ao Senhor, gera arrependimento, transforma nossas vidas. Nós queremos, meu Deus, no dia em que a trombeta tocar, no grande dia do Senhor, abraçar a nossa tão esperada salvação. Oh Deus, desperta, meu Pai, levanta o prostrado, põe de pé o caído, oh Senhor, dá olhos os cegos espirituais, tira a surdez espiritual. Deus, que a tua igreja ouça, pois quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maranata, Senhor Jesus, Maranata, Senhor Jesus, fortalece a tua igreja, para que ela continue andando na luz, para que ela continue andando em sobriedade, para que ela se imuna, se revista, se arme de fé, de amor, e jamais perca a esperança da salvação. Uma igreja que espera preparada, adornada, pura, santa. Ah, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos desperte, nos acorde, em nome de Jesus.
para que o ladrão da noite, o grande e terrível dia do Senhor, não seja para nós, ó Deus, um dia de desolação e destruição, mas um dia de salvação, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus.